Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Somos gratos a Deus por este dia que Ele nos concede e por estes momentos que teremos estudando a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e também queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha lá no canal Hora Tranquila no YouTube, e também nós agradecemos a vocês que nos escrevem. Queremos aqui mandar um alô especial para Ambrósio Daniel Muriba. Ele é moçambiquenho, mas está morando na África do Sul e acompanha conosco os estudos. Que Deus o abençoe. Laine Moraes é de Oswaldo Cruz, em São Paulo. José Soares dos Santos é de Palhoça, Florianópolis, Santa Catarina. Antônia Marinho é de Queimadas, na Paraíba. Senilza Gueis é do Rio de Janeiro. Lilian Fonseca é de Altamira, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por estarmos em Tua presença uma vez mais, por nos conceder este dia de vida e estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e ajudando-nos a tomar uma decisão ao Teu lado e de colocar em prática aquilo que nós aprendemos em Tua Palavra. Pedimos a bênção especial a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, onde quer que se encontram, aqueles que pedem orações. Tu conheces as necessidades de cada um. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo desta semana, lembrando que sábado teremos mais um curso bíblico, mais uma aula postada no curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Nós ficamos agradecidos a todos vocês que têm acompanhado conosco diariamente os estudos pela manhã, as reflexões e orações à tarde e também este curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus aos sábados, quando é postado e você revendo várias vezes na semana para aprender, ter intimidade com a Palavra de Deus. Nesta semana, agora pela manhã, nós estamos falando sobre nós encontrarmos descanso nos laços familiares. Sabemos que a maioria das famílias tem problemas. Sabemos que nem todas as famílias são perfeitas. E como é que nós vamos encontrar descanso, então, quando nós convivemos com pessoas que não se relacionam bem conosco em nossa família? Famílias que vivem em desunião, em brigas constantes, em gritarias, em insultos uns aos outros. Como é que nós vamos encontrar descanso numa família assim? Somente em Jesus. Somente aquele que se entrega completamente nas mãos de Deus, que aceita Jesus em sua vida, vai ter paz mesmo quando tudo ao seu redor está parecendo uma tempestade. Aí Jesus, ele nos acalma. Jesus, ele nos dá o descanso que nós precisamos. É por isso que nós precisamos conhecer Jesus, aceitá-lo e viver com ele, caminhar com ele dia a dia. José, ele passou por essa situação. Sabemos os problemas que tinha na família e também o relacionamento dos irmãos dele com José não era bom. José, ele era odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, só que Deus era com José, conforme nós estudamos ontem, no capítulo 39, Deus era com José. Por quê? Porque José tinha tomado a decisão de servir ao Deus de seu pai Jacó. Mesmo tudo sendo contrário àquilo que José imaginava, ele decidiu permanecer fiel a Deus. E ontem nós comentamos aqui aquele caso da mulher de Potifar, assediando José, tentando ter relacionamento sexual com José. E José, ele firmemente disse: como eu pecaria contra o meu Deus? Eu não posso. O Potifar me confiou tudo aqui nesta casa, menos você. E então a mulher acusou José de tê-la persuadido, de ter se insinuado para ela. Enfim, Potifar,
ele tomou a decisão e mandou prender José. Potifar era dono de José, ele havia comprado José como escravo, ele poderia ter matado José. Mas Potifar, ele sabia que José era inocente, e quem sabe então, para salvar a sua reputação, a reputação de Potifar, ele então manda prender José. E mesmo na prisão, Deus estava com José. Por quê? Porque José, mesmo na prisão, ele estava ali para servir aqueles que estavam presos juntamente com ele. Nós temos aqui, no final do capítulo 39 de Gênesis e depois do capítulo 40, contando aqui essa experiência de José na prisão. 2 serventes do rei, um copeiro e um padeiro, eles foram presos. Faraó mandou prendê-los. E eles haviam ofendido o seu senhor, que era o rei do Egito. E então, esses 2 homens, o copeiro e o padeiro, eles foram presos. E na prisão, eles tiveram sonhos. E José revelou o sonho desses 2 homens. Ao copeiro, ele disse que a interpretação do sonho era que em 3 dias ele voltaria a servir lá na mesa do rei. E ao padeiro, ele revelou que o sonho do padeiro dizia que em 3 dias ele iria ser morto a mando do rei. E assim aconteceu. E quando então o copeiro teve a sua liberdade, voltou para o palácio, José então disse assim para o copeiro: olha, vê se você se lembra de mim lá perante o faraó. E quem sabe, não é? Eu posso ser útil ao faraó. E se passaram 2 anos, 2 anos se passaram e José ainda estava preso, quando o faraó teve um sonho. E então o copeiro se lembrou de José lá na prisão e disse que José havia interpretado o sonho que ele tinha tido, e o copeiro e o padeiro também, e assim como José havia revelado o sonho, assim aconteceu. Então o faraó manda chamar José e conta os sonhos das 7 espigas cheias, 7 espigas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e José então, pelo poder de Deus, interpreta o sonho a Faraó. Agora vejam como que Deus tem um plano para cada ser humano. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. José tinha assentado em seu coração permanecer fiel a Deus, acontecesse o que acontecesse. José já estava agora há 13 anos lá no Egito, e então ele interpreta esse sonho do rei, e o rei o coloca como governador do Egito. Um único homem abaixo de Faraó era José. Então tinha o Faraó e abaixo de Faraó, José. Veja que posição que José assumiu. José não lutou por isso, ele não buscou por isso, simplesmente ele tomou a decisão de permanecer fiel a Deus. Eu quero dizer aos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, se nós também decidimos em nosso coração servir a Deus, se manter fiel a Ele, mesmo que tudo esteja contra nós, não vamos duvidar dos planos de Deus para nós. Deus, Ele vê o fim desde o princípio. Então, nós precisamos nos manter fiéis, obedientes, servindo a Deus. Por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. E nós vemos então que José, agora usado por Deus, ele salva aquela nação e muitas nações vizinhas, inclusive os seus familiares, ele salva da morte, porque o sonho que ele revelou é que haveria 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. E lá em Canaã, onde moravam os seus familiares, seu pai Jacó com seus irmãos, eles também começaram a passar fome. E eles ouviram falar que lá no Egito tinha comida, e para lá eles foram em busca de comida. E José reconheceu que eram os seus irmãos, e eles não reconheceram José. Por quê? Porque José agora estava com uma roupa, especial, bem vestida,
investido como governador do Egito, e ele então não se deu a conhecer a seus irmãos logo de imediato. Ele queria provar os seus irmãos, e nós sabemos o fim da história, não é? Irmãos, é maravilhoso quando nós tomamos a decisão de servir e ser fiel ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, e nos versos de 1 a 13, Efésios, no capítulo 6, versos de 1 a 13, o apóstolo Paulo escreveu: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre o seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E ele vem falando aqui sobre os escravos e seus senhores, fala também sobre a armadura do cristão. Então aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta que nós deveremos ser obedientes aos nossos pais, não desobedecer aos pais, honrá-los, porque este é o primeiro e grande mandamento com promessa. Quando nós honramos, quando nós obedecemos, quando nós procuramos agradar os nossos pais, nos diz a palavra de Deus que tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. José, ele era o preferido de Jacó, mas Jacó, apesar de tudo que ele sofreu na sua família, ele obedecia ao seu pai, ele honrava o seu pai e ele também obedecia e temia o Deus de seu pai, o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Que nós possamos aprender com José essa história linda, maravilhosa, que nos sirva de exemplo para nos mantermos fiéis a Deus, propor em nosso coração obedecê-lo e fazer a sua vontade. Por quê? Porque o Senhor também, no momento oportuno, irá nos honrar. Se não nos honrar aqui na terra, nós com certeza receberemos a coroa da vitória que está preparada para todos aqueles que o amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã para finalizar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele continua convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.